O famoso caça norte-americano F-16 dispensa apresentações. Com mais de 4.600 unidades fabricadas, esse caça foi por décadas a espinha dorsal da Força Aérea dos Estados Unidos e de várias nações pelo mundo, e ainda é fabricado em versões avançadas. Mas mesmo ainda antes de o primeiro F-16 entrar em serviço, a fabricante já havia desenvolvido um F-16 melhorado, que seria a versão XL, que era um caça tão capaz que quase desbancou o F-15 Strike Eagle. Mas mesmo tendo perdido aquela competição, o fato é que a versão XL certamente seria um dos caças de quarta geração mais capazes do planeta, e a gente vai falar então um pouco mais sobre essa aeronave e por que a Força Aérea dos Estados Unidos disse não ao F-16 XL. O F-16 é um caça monomotor desenvolvido nos Estados Unidos como a opção leve ao bimotor F-15 Eagle, que a gente viu em detalhes em um vídeo recente aqui no canal. Em 1977, cerca de 3 anos depois do primeiro voo do F-16 e um ano ainda antes de entrar em serviço, o seu projetista começou a trabalhar no que viria a ser chamado de F-16 Scamp, uma sigla que, em português, significava algo como protótipo de cruzeiro e manobra supersônico. A intenção inicial não era colocar em campo outro caça de produção em série para vendê-lo à Força Aérea, mas sim desenvolver uma plataforma para testar o chamado Super Cruise, que seria a capacidade de se manter em voo supersônico por longos períodos, sem precisar acionar o pós-combustor, que, como o nome sugere, é um recurso que adiciona mais combustível após a combustão, o que gera um alto acréscimo de potência, mas também com um alto consumo de combustível, em alguns casos até 10 vezes mais do que o normal. No caso do F-16, o uso do pós-combustor gera um gasto de combustível 8 vezes maior. E com isso, o fato de ter que usar o pós-combustor para quebrar a barreira do som e em seguida manter essa velocidade, esgota rapidamente o combustível de uma aeronave. Mas se um jato pudesse fazer isso só com sua potência normal, isso significaria cobrir mais terreno em alta velocidade, com combustível suficiente para o combate e para a viagem de volta à sua base. Trabalhando em conjunto com a NASA, o mesmo engenheiro responsável pelo projeto original do F-16 desenvolveu e testou vários designs de asas até chegar a uma versão que foi chamada de modelo 400, com um formato em delta e que tinha o dobro da área útil da asa original do F-16, e que mesmo assim oferecia menor arrasto aerodinâmico, e isso foi possível após os intensos estudos e mais de 3.600 horas de testes em túnel de vento. Após os resultados promissores do F-16 Scamp, a Força Aérea dos Estados Unidos decidiu comprar a ideia de usá-lo como uma versão mais capaz do F-16. A Força Aérea cedeu 2 fuselagens do F-16 para conversão em um projeto semelhante ao Scamp, que foram chamados de F-16 XL. Foram feitas algumas modificações estruturais, além das novas asas que eram revestidas com fibra de carbono, o que diminuía seu peso em cerca de 300 kg. Essas asas davam ao F-16 XL uma capacidade de combustível que era quase o dobro do F-16 e permitia a adição de surpreendentes 27 hardpoints. Essas características despertaram o interesse da Força Aérea dos Estados Unidos e rapidamente começou a surgir uma ideia de realmente construir esse novo caça em série. Os estudos mostravam que um F-16 XL, conduzindo uma missão ar-superfície, poderia carregar o dobro da carga útil do F-16 e ainda voar cerca de 44% mais longe, e isso sem tanques de combustível externos e carregando um conjunto completo de armas. E se fosse equipado com a mesma carga de um F-16, essa versão poderia voar 2 vezes mais longe, mas não se tratava apenas de alcance estendido e carga útil adicional.
O F-16 era capaz de atingir velocidades supersônicas em altitudes altas ou baixas, enquanto carregava uma poderosa carga útil de combate. E a aeronave ainda apresentava outras vantagens surpreendentes. Por exemplo, quando totalmente carregado com combustível e armas, estaria autorizado a realizar manobras de até 7.2 Gs, em comparação com os 5.5 do F-16. E isso demonstrava como os projetistas conseguiram aumentar o peso máximo da aeronave, mantendo e até melhorando a sua integridade estrutural. E logo ficou claro que essa nova versão do F-16 valia muito mais do que simplesmente para demonstrar tecnologia. E com isso, a Força Aérea decidiu inscrevê-lo na competição ETF, que visava colocar em campo um substituto para o F-111. O objetivo do programa era colocar em campo uma aeronave capaz de avançar profundamente no espaço aéreo inimigo para missões de interdição, sem a necessidade de escolta de caças. O F-16XL, com sua significativa melhora no alcance, além do bom desempenho e seus 27 hardpoints, parecia perfeito para o trabalho, mas não era a única aeronave competindo pelo contrato, e o seu rival era ninguém menos do que o F-15, na sua versão Strike Eagle. Ao contrário do F-16XL, o F-15E compartilhava praticamente o mesmo design do F-15D de 2 lugares, que já estava em fabricação, e com isso a sua produção seria muito mais barata, já utilizando uma estrutura de fabricação em funcionamento. O F-15 Strike Eagle oferecia 15 hardpoints, o que ainda é um número impressionante, mas também apresentava uma velocidade máxima mais alta de Mach 2.5 versus Mach 2.05 do XL e um teto de serviço também mais alto de 60 mil pés em comparação com os 50 mil pés do F-16. E talvez o mais importante era que o F-15 possui 2 motores, e como essas aeronaves deveriam voar profundamente no espaço aéreo inimigo sem muito apoio, elas estariam sujeitas a receber uma grande quantidade de fogo antiaéreo, e ter 2 motores significava que mesmo com um deles danificado, a aeronave ainda poderia retornar à sua base. E provavelmente foi essa capacidade de sobrevivência com 2 motores, em conjunto com o menor custo de desenvolvimento, que levou o F-15 Strike Eagle a ganhar o contrato, e desde então tem provado seu valor em combate repetidas vezes. E mesmo o F-16XL sendo também uma aeronave muito capaz, o sucesso do Strike Eagle em combate mostra que também era uma excelente escolha. E com o F-16 original já em produção em série, e não tendo vencido a competição contra o F-15, o F-16XL acabou não encontrando espaço na Força Aérea e foi abandonado. Mas os protótipos foram repassados à NASA e foram utilizados em vários projetos de pesquisa aeronáutica, e um deles foi justamente para testar o conceito inicial, que era o Super Cruise. E esses estudos foram muito importantes no desenvolvimento dessa capacidade no caça de 5ª geração F-22 Raptor, que tem um desempenho inigualável em Super Cruise, podendo voar a Mach 1.8 sem o uso dos pós-combustores.